Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você poder receber toda semana uma palavra que vai impactar a sua vida, o seu coração e também para ajudar a fazer esse canal crescer, né, para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então, bora aqui para a palavra. Hoje eu quero falar sobre o Deus que nos surpreende. E eu quero ler na palavra João 2, do 1 ao 11. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ler agora. Essa palavra tem falado muito ao meu coração e eu quis compartilhar isso com você. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Faça tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor, o vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E sabe o que me chama muita atenção aqui nessa palavra? É que Deus, ele sempre nos surpreende. Aqui, os serviçais estavam desesperados, preocupados, com medo. Por quê? O vinho tinha acabado. O vinho tinha acabado. Então, eu fico imaginando a cena. Uma festa de casamento, né? Que é considerada uma grande festa, né? Nossa, festa de casamento, meu Deus. E o vinho tinha acabado, né? E todo mundo lá se alegrando, sorrindo, né? E aí Maria, a mãe de Jesus, chegou até Jesus e disse: "Acabou o vinho, mas eu sei que você pode fazer um milagre." O que me chama a atenção primeiro, teve alguém que pediu, que acreditou que Jesus poderia fazer esse milagre. E Maria não se preocupou. Quando os serviçais estavam lá falando que o vinho tinha acabado, Maria não se preocupou, sabe por quê? Quem que estava lá na festa? Jesus. Jesus estava ali na festa. Então, Maria pediu, acreditou e Jesus fez o milagre. Os serviçais ficaram desesperados. E Maria não. Maria acreditou. Maria chegou até Jesus, ela foi ousada, ela pediu, acreditou nele e Jesus fez. Muitas das vezes a gente fica desesperado, com medo, achando, a gente se encontra numa situação achando que não tem mais jeito, fica desesperado. Ai, meu Deus, Jesus está demorando fazer isso. Ai, meu Deus, vão Jesus, eu preciso de um milagre. Meu Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mas Jesus não se esqueceu de você. Assim como no último momento, aqui na festa, nesse texto, né? A festa de casamento. Os serviçais com medo, porque se os convidados soubessem que o vinho tinha acabado, ia ser um escândalo. Mas
Sabe por que eu coloquei aqui no tema da mensagem o Deus que nos surpreende? Porque além de Jesus, ali no finalzinho do segundo tempo, Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. O vinho ainda foi o melhor da festa. Porque naquela época, o vinho mais inferior era servido por último, né? Porque todo mundo já tinha bebido demais, então não tinha problema o vinho inferior ficar por último. Mas não, Jesus surpreendeu os serviçais, os convidados e o dono da festa com o melhor vinho. Então, se você tá achando que Deus está demorando, não, ele está caprichando. Porque além dele chegar na hora certa, ele nos surpreende com o melhor. Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você pode ter certeza. Então, meu irmão, minha irmã, se você acha que Jesus está demorando no seu milagre, em algo que você tem orado, que você tem clamado, que você tem pedido tanto, ele não está demorando, ele está caprichando. Mas você precisa ser ousada também. Você precisa pedir, você precisa acreditar que Jesus vai fazer o milagre. Maria, ela foi ousada. Ela pediu, ela acreditou e Jesus fez. Muitas das vezes a gente não está pedindo, a gente não está acreditando. Ah, Jesus, por que Jesus até hoje não me socorreu? Por que até hoje ele não fez o meu milagre? Por que Jesus ainda não me deu a resposta? Por quê? Você não está orando, você não está acreditando. E Jesus, para ele fazer um milagre, ele precisa de um coração que tenha fé. Ele precisa de um coração que acredita nele. Outra coisa também que me chama a atenção nesse texto é que o milagre só aconteceu porque Jesus estava na festa. Se Jesus não estivesse lá, como que seria? Então, muitas das vezes, a gente está travado numa determinada área da nossa vida porque a gente não está chamando Jesus para essa área da nossa vida. Então, a partir de hoje, começa a clamar pela presença de Jesus na sua vida. Deus, faz presente no meu trabalho. Deus, se faz presente no meu casamento. Se faz presente na minha saúde. Tudo que você fizer, chama Deus para poder fazer parte. Tá trabalhando, Deus, vem trabalhar comigo. Tá pregando, Deus, venha pregar comigo. Deus, me ajuda a cuidar dos meus filhos. Chama Deus para a sua vida, para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu movimento. Chama Deus, porque Ele quer fazer parte da sua vida. Não coloca Deus longe, mas traz Ele para perto de você, porque Ele é Deus de amor. E tudo que Ele quer é ficar perto de nós, nos ajudando, nos orientando, nos auxiliando. Então, muitas das vezes, a gente erra, quebra a cara, né? Como diz o ditado aí, a gente quebra a cara porque a gente não está chamando Deus para a nossa vida, para o nosso meio. E Ele tem que ser o nosso principal convidado. Chama Ele para fazer parte da sua casa. Jesus, mora aqui comigo. Mora aqui, não saia mais. Eu preciso de Ti a todo momento. Deus precisa ser a prioridade da sua vida, a lista inteira, na verdade. A lista inteira. E você vai ver que a partir do momento que você chamar Jesus para os seus afazeres, para a causa que você tanto precisa, e para o seu dia a dia, você vai viver milagres diários. Pode ter certeza disso. Então, por isso que teve milagre na festa. Porque Jesus estava lá. Jesus estava presente naquele casamento. Então aconteceu o milagre. Jesus precisa estar presente na sua vida, no seu dia a dia, para você viver sinais, milagres e maravilhas. E como eu disse lá no início, Deus, Ele não demora
Ele não se atrasa, ele sempre chega na hora certa. Então acalma o seu coração. Se aquieta, fala assim: minha alma, se aquieta, porque ainda o louvarei. Se aquieta, porque vai chegar um momento que você vai glorificar, vai sorrir outra vez. Eu fiz uma anotação aqui e só para encerrar eu queria ler com você essa anotação, porque tudo que eu estudo e me chama atenção eu gosto de anotar para poder estar sempre lendo, né? Memorizando aquilo que Deus me falou no meu coração. Eu acho isso muito legal, sabe? A gente anotar tudo aquilo que Deus toca profundamente no nosso coração, porque quando vem os dias difíceis, a palavra de Deus diz: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então, o que me dá esperança é a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem falado no nosso coração, é as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E eu gosto de anotar para estar sempre lembrando disso. Quando você acha que está no seu limite, acha que não vai mais dar certo e diz: Jesus, não aguento mais, só o Senhor pode me ajudar. Daí ele vem com a sua graça e misericórdia, nos surpreende como ele fez nessa festa de casamento. Maria pediu, Maria confiou e disse que ele era o único que poderia salvar aquela festa. E assim fez Jesus. Então, se hoje você se encontra nessa situação, acha que não tem mais jeito, olhe para Cristo, porque Ele tem jeito para tudo. Ele não falha, Ele não demora, Ele sempre chega na hora certa. Amém? Espero que essa palavra tenha falado muito no seu coração, possa acalmar o seu coração e compartilhe com mais alguém para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas através dessa palavra. Fica com Deus e até a próxima.